bom que o nosso palestrante trouxe hoje e que nós possamos absorver da melhor maneira possível e que seja feita a vontade de Deus. Santa semente do amor, Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, santo é o fruto do seu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, que concebeu amor em Cristo nosso Senhor, Madre generosa, rogai por nós, os pecadores, Mãe querida. Amém. Amém. E assim seja. Boa noite a todos. Vou ler aqui de Lorival Lopes, Gotas de Esperança. Nada melhor que você. Não se sintam ser réis, sem importância, sem bondade, e que é apenas carne e osso. Isso não é verdade. Nada no mundo é mais importante do que você. Você traz em si o próprio universo incrustado na mente. É Deus em você amando-o. Por isso o mundo é seu. Sinta-se valioso. Preencha-se de ideias elevadas e otimistas. Evite o orgulho. Reconhecer-se valioso é medida de liberdade e paz interior. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus, fazendo a abertura agora da nossa palestra doutrinária da noite, pedindo a nossa Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Com a palavra, o nosso palestrante da noite. Boa noite. Que a paz do Cristo, o médico das nossas almas, o amigo certo das horas incertas, esteja conosco. Representando o Centro Espírita Portal da Vida, agradeço o convite, a oportunidade de aprender, trabalhar e servir, rogando a espiritualidade que trabalha nesta casa em nome do Cristo, a inspiração
e a assistência para o desenvolvimento da nossa tarefa. O ser consciente, o título do nosso trabalho, tem um objetivo redundante: falar sobre consciência na intenção de despertar a nossa consciência para a busca da consciência. Sempre que faço uma exposição doutrinária, seja uma exposição mais elaborada, mais estruturada, como a da noite, que nós temos uma mídia, temos material construído em PowerPoint, seja uma palestra memorizada, decorada, um rascunho, um pequeno lembrete, eu sempre penso no objetivo que desejo alcançar quando as luzes forem apagadas e a casa fizer a prece de encerramento. Qual é a meta? O que desejo enquanto expositor? Sempre um objetivo e uma meta. E a de hoje tem esta proposta de falar sobre consciência de forma redundante, porque o objetivo é despertar em cada um de nós, redundantemente, a necessidade, a importância de buscar o desenvolvimento da nossa consciência. Ficará mais claro o delineamento da ideia na medida que nós avançarmos no conteúdo. Fundamentação bibliográfica. A palestra ela está estruturada basicamente em 3 obras. 3 pilares dão sustentação teórica para o nosso trabalho. O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, da série psicológica da veneranda Joana, nas psicografias do Divaldo Pereira Franco. 95% da estrutura da palestra vem da série psicológica de Joana de Ângeles, mas particularmente do Ser Consciente. Depois da Morte, de Leon Denis, um livro filosófico, e talvez uma das obras mais importantes, está no meu top 5, top 5 livros que eu mais gosto do movimento espírita, também de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um livro complexo, é um livro difícil de ser lido, é um livro de estudos, no meu entendimento, naturalmente porque fala sobre o ser humano, sobre a sua complexidade, sobre a sua vida, sobre o seu destino, sobre a sua dor, e é difícil esmiuçar em detalhes, em profundidade, a nossa existência. Então, nada mais de se esperar de que seja uma obra complexa e uma obra difícil. O problema do ser, do destino e da nossa dor. Antes de falar sobre o ser consciente, vamos fazer um alinhamento do que significa consciência. O termo consciência em português possui ao menos 2 sentidos principais. O primeiro refere-se à capacidade de perceber, reconhecer ou tomar conhecimento de algo, seja no plano exterior, como objetos, fatos ou situações, seja no plano interior, como estados emocionais, estados psicológicos, estados de consciência, os nossos pensamentos, as nossas emoções, que são conjuntos do nosso próprio eu. Então, neste momento, dividimos a consciência em 2 momentos, em 2 situações. A consciência externa, sabemos que é noite, sabemos que faz frio, sabemos que estamos na Palhoça, em Santa Catarina. Nós temos uma percepção sensorial. E a consciência sobre a nossa própria essência, como nós estamos hoje, quem nós somos, os nossos pensamentos, nosso equilíbrio emocional, o nosso desequilíbrio emocional, faz parte da consciência. Ou deveria fazer. Essa é a proposta. O segundo sentido diz respeito à consciência ética e moral, a consciência íntima. Isto é, a faculdade, a capacidade que nós temos, a habilidade que possuímos de discernir, de analisar, de julgar o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado, à luz deste critério.
deste critério ético e moral. Em resumo, nós temos a nossa consciência, nós temos um repositório, nós temos informações do ponto de vista ético e moral. Informações. E nós vamos analisar o nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso proceder à luz deste critério ético e moral. Antecipando o desenvolvimento da palestra, nós somos espíritas cristãos. Então, é de se acreditar que o nosso conjunto de informações, de instruções éticas e morais, sejam as do Evangelho de Jesus. O ser consciente, já fazendo um spoiler, resumindo a exposição, é aquele que analisa, que critica, que julga a própria conduta entre o que é certo e o que é errado, à luz destes critérios, ou seja, do Evangelho. Uma definição do que é ser consciente. É aquele que vive com lucidez. E talvez eu já tenha dito isto nesta tribuna em outras oportunidades, porque sempre digo, se não disse a primeira vez, de muitas que certamente virão, uma das palavras que mais me agrada, que mais gosto no movimento espírita, que vem do movimento espírita, da sua parte filosófica, estrutural, teórica, é lucidez. A palavra que mais me agrada. A lucidez que o Espiritismo nos ajuda a desenvolver à medida que nós estudamos, que nós lemos e que nós buscamos conhecimento e informações. O Espiritismo define que a Terra é um mundo de provas e expiações. E nós, como estamos neste momento vivendo a nossa existência na Terra, é natural, é de se esperar que as situações que nos afetem, que nos atinjam, sejam provas e expiações. Na conclusão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz: a força do Espiritismo, seu diferencial, está na sua filosofia. É um processo filosófico natural. Se a Terra é um mundo de provas e expiações, equivale dizer que as situações que vão nos acometer a todos se categorizam como provas ou expiações. É uma conclusão lógica, seguindo uma filosofia elementar. Então todos nós, neste cenário, vamos enfrentar as nossas dores, talvez já estejamos enfrentando agora, ou enfrentaremos amanhã. E nós temos duas possibilidades diante do sofrimento, diante de uma adversidade. Enfrentá-la com desespero, de forma aturdida, absolutamente despreparado, desprevenido. E a outra forma é com consciência e com lucidez. Porque o problema vai surgir. O enfrentamento muitas vezes é inevitável. Qual a postura mais adequada para o enfrentamento de uma adversidade? A lúcida, a calma, a ponderada, ou a em desespero, de forma aturdida, absolutamente alienada? Nós temos usado um exemplo porque nós estamos numa região litorânea. Nós temos muitas praias e à medida que chega o verão, muitos de nós vamos curtir as nossas férias e curtir as praias, já que temos belíssimas, muito perto de nós. Quando alguém entra numa praia, numa corrente de retorno, mesmo que seja um exímio nadador, que tenha feito natação durante 5 anos, 10 anos, que entra numa corrente de retorno muito forte, Praia do Campeche, Costão do Santinho, Praia da Joaquina. Uma corrente muito forte, por mais que tecnicamente seja um perito em natação, ele vai ser vencido pela força da corrente. E quanto mais luta, mais se cansa, provavelmente mais água bebe, mais desespero, mais alienação. Chega um momento em que ele cansa, perde as forças e vem a óbito. Mas se no momento em que percebe que está sendo puxado pela corrente, e tecnicamente sabendo nadar naturalmente, senão nem daria para seguir o exemplo. Se ele tem lucidez, ele vai se lembrar das recomendações do Corpo de Bombeiros, as recomendações mais fáceis
e mais batidas no período da temporada. Nade a favor da corrente. Chega um momento em que em alto mar a corrente perde força, você nada em paralelo à areia, sai da corrente de retorno e volta para a praia. A maioria das pessoas entra em desespero, porque sente que está indo para o fundo, tenta colocar o pé no chão, não bate, fica nervoso. Se tiver onda, se o mar for agitado, mais nervoso fica. Mas se mantiver a lucidez naquele momento, seja um momento crucial entre a sobrevida e a morte. A lucidez naquele momento, a calma diante da adversidade, é fator determinante para saber se ele vai conseguir sair vivo ou não. Então, ser consciente é aquele que percebe a si mesmo e ao mundo e compreende o que é certo e o que é errado. E, sobretudo, age de acordo com esse entendimento, assumindo responsabilidade pela própria evolução espiritual. Nós, do movimento espírita, temos um álibi muito perigoso. Muitas vezes, diante das nossas atitudes infelizes, das nossas escolhas equivocadas, nós transferimos a responsabilidade que é nossa para os espíritos obsessores, que têm a sua responsabilidade indireta, mas a responsabilidade a responsabilidade primária é do indivíduo. Nem Jesus conseguiu nos convencer a todos a nos amarmos uns aos outros. E afirmar que os espíritos obsessores têm mais influência sobre a nossa conduta do que o próprio Cristo teve, é utilizar de uma conduta inadequada para justificar as nossas ações. É conveniente, muitas vezes, dividir a culpa do que a gente faz com os espíritos obsessores. Porque precisa lucidez e maturidade para dizer: os espíritos obsessores me influenciaram, é verdade, mas o instinto que os atraiu é meu. Se eu não tivesse esses instintos, eles não teriam o que fazer comigo. Como eu tenho, no momento de fraqueza, de falta de lucidez, os espíritos potencializam uma determinada paixão e eu a executo. Mas se eu não tiver a paixão inferior no meu íntimo, na minha consciência, eles não vão conseguir projetar em mim as atitudes que não têm dentro da minha consciência. Na questão 621, Allan Kardec questiona a espiritualidade. Aonde está escrita a lei de Deus? Porque no terceiro bloco do Livro dos Espíritos, onde Kardec desenvolve com a espiritualidade das leis naturais, das leis divinas, a espiritualidade trabalhava com Kardec a ideia, o conceito de que somos criados simples e ignorantes. Por meio das reencarnações, das múltiplas existências, vamos progredindo. E precisamos progredir em dois aspectos: intelectual e ético e moral. E os espíritos falavam sobre virtudes, valores, ética, leis de Deus. E Kardec então questiona onde está escrita, onde está registrada a lei de Deus, e a espiritualidade responde: na vossa consciência. E observem, a questão 621 antecede uma das mais importantes do Livro dos Espíritos em quatro questões. Na questão 625, já que a espiritualidade estava falando sobre valores éticos, morais e comportamentais, na questão 625, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus concedeu à humanidade para lhe servir de modelo e de guia? Jesus. Uma das respostas mais curtas, mais sucintas da obra e de um impacto significativo. A ideia central: uma lei divina inscrita e registrada na nossa alma. À luz da doutrina espírita, essa consciência ética e moral é entendida como uma lei divina, inscrita, registrada na alma e que se desenvolve ao longo da evolução do espírito, tornando-se cada vez mais clara à medida que avançamos em entendimento e responsabilidade. As leis de Deus, em resumo, estão registradas de forma latente na consciência do ser humano. À medida que progride, que vivencia as situações que vão moldando a nossa existência, essa consciência toma forma
À medida que vamos buscando entendimento e responsabilidade, ela se incorpora e nos auxilia na nossa jornada evolutiva. A orientação do movimento espírita para o estudo do Evangelho no lar, para o culto do Evangelho no lar, que é recomendável que todos nós espíritas façamos em casa, não mais do que 10, 15 minutos, determinado dia e horário, reunidos em família ou mesmo individualmente, mesmo sozinhos, fazer um estudo do Evangelho de forma sistemática e contínua. O objetivo do Evangelho no lar não é uma proposta mística. A jarrinha, o copo com água, a música ambiente, a meia-luz, não tem proposta de atrair para a nossa casa espíritos de alta envergadura, espíritos como Bezerra de Menezes, Emmanuel, Ismael, Meimei, Lívia. O objetivo do Evangelho no lar não é atrair espíritos de escola para o interior da nossa residência. Porque uma vez terminado o Evangelho, quando a gente fecha o livro, liga a televisão e acende a luz, a espiritualidade vai e nós ficamos. Com as nossas paixões, com os nossos equívocos, com as nossas virtudes, com os nossos valores. Na série evangélica de Emmanuel, ele revela o objetivo do culto do Evangelho no lar de forma indireta. Aproximar a consciência do cristão do Evangelho de Jesus. O objetivo do Evangelho no lar não é aquela parte mística que a espiritualidade vem à nossa residência como se fossem faxineiros fluídicos, espirituais. Nossa casa está cheia de espíritos obsessores, então a gente precisa fazer uma limpeza. Não vai acontecer dessa forma se nós continuarmos em desequilíbrio psíquico, comportamental. A espiritualidade vai continuar sendo atraída por nosso comportamento. O objetivo do Evangelho no lar é aproximar a nossa consciência, o nosso pensamento, o nosso raciocínio, do que nós temos de mais sublime, de mais excelente do ponto de vista ético e moral. Então a nossa consciência vai sistematicamente, uma vez por semana, durante 15 minutos, lendo o Evangelho. E a nossa consciência vai acompanhando esses estudos, lendo as bem-aventuranças, lendo as recomendações de Jesus. A nossa consciência vai tomando forma. Ela vai tendo autonomia, ela vai entendendo o que é certo e o que é errado. E a partir deste momento que a nossa consciência começa esse processo de amadurecimento e de desenvolvimento, a nossa consciência começa a nos acompanhar de forma bem direta e atuante nas nossas atividades diárias. Onde é que a gente percebe essa ação? Quando o nosso comportamento nos traz incômodo. Quando a gente faz alguma coisa que no primeiro momento é divertido, é engraçado, e no primeiro momento que a gente faz um silêncio íntimo, a nossa consciência nos aflige. A gente sente culpa, a gente sente remorso. Muitas vezes as nossas intenções são para seguir um determinado caminho, e se a gente segue esse caminho, a nossa consciência sinaliza que seguimos o caminho errado, mesmo que seja um caminho que as nossas tendências queiram. Como se nós tivéssemos naquele momento duas personalidades. Eu quero alguma coisa, mas quando eu faço essa alguma coisa eu fico ruim, eu me arrependo, eu penso em não fazer mais, não tem o mesmo efeito que tinha antes. É porque a nossa consciência, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai nos orientando de forma mais intensa. Então, de repente, no ambiente de trabalho, começamos às 8 horas da manhã, 8h10, aquele grupinho se reúne na copa para tomar café, encher a garrafinha de água para começar o expediente. E 3 ou 4 pessoas estão ali na copa e falta uma pessoa que ainda não chegou. E de repente alguém, mas é 8h15 e o fulano de tal ainda não chegou, né? Também se não fosse puxar saco o que é, a empresa já tinha mandado embora. Fazer um baba-ovo. E a gente começa a falar. A destilar veneno. E aí de repente a gente sai, cada um vai para a sua estação de trabalho. Acabamos de fazer uma vítima. Justo ou injusto, não importa, que cada um analise seu próprio comportamento. Eu volto para o meu ambiente de trabalho e de repente a minha consciência sinaliza, escuta, no Evangelho do Cristo há uma passagem que nós estudamos recentemente no Evangelho que diz, não faça ao outro aquilo que não gostaria que fosse feito para ti. Se 3 ou 4 pessoas estivessem lá na copa falando tudo que falaram de ti, qual seria a tua reação? Aprovarias?
Pensa em alguém que você ama muito. Minha filha, imagina que no ambiente de trabalho dela, quando ela não está presente, a equipe inteira do setor senta o Mário nela. Fala horrores. Você, como pai que ama, gostaria de ir lá e protegê-la? Sem dúvida. Então pense naquele que não estava presente no momento em que vocês estavam destilando veneno e fel. Se fosse com você, você não gostaria que isso acontecesse. E a gente fica ruim, e a gente se incomoda. E é chato você se deparar com a própria consciência numa análise dessa profundidade. Por isso que muitas vezes Joana de Ângeles diz que a gente não dá espaço para a nossa consciência agir. Nós estamos sempre fazendo coisas. A gente em casa sempre tem que ter algum barulho. Liga o som, liga a TV. Porque se deixar tudo em silêncio e ficar só com os pensamentos, talvez a nossa consciência projete algo que nos incomoda e que naquele momento a gente não quer nem ouvir. E aí a gente vai deitar, que seria o momento de 10, 15 minutos de fazer uma higiene mental. A gente pega o celular deitado, fica mexendo do ponto que adormece, o celular bate no rosto. Porque a gente está sempre de forma ativa, alimentando de forma sistemática, contínua e frenética os nossos pensamentos. E nós precisamos parar para pensar. Porque muitas vezes a nossa consciência vai ter a autonomia de nos mostrar o que nós estamos fazendo de certo e errado. A decisão de seguir o certo ou continuar no errado é nossa pelo livre-arbítrio. Então, Joana de Ângeles fala sobre os fundamentos do ser consciente. Nós temos 4 pilares, 4 ferramentas que nos ajudam no desenvolvimento da consciência. A primeira é a filosofia, que nos dá razão e sentido. E a filosofia é tão importante que, do ponto de vista de Allan Kardec, e eu entendo, junto com Kardec, esse princípio, a força do espiritismo não está no aspecto religioso nem na ciência. A força do espiritismo, conclusão de Kardec no Livro dos Espíritos, depois da questão 1019, está na sua filosofia, na capacidade que o espiritismo tem de equacionar as nossas dúvidas e as nossas angústias mais latentes. E filosofar faz parte da nossa vida. Hoje é terça, né? Sim. Hoje é terça-feira, são 8h20. Está frio. Por que nós estamos aqui? Qual o sentido? Por que eu estou aqui? Gastei gasolina para vir até aqui. Moro longe, moro em São José, peguei trânsito. Podia estar em casa, levantei cedo. 6 horas da manhã eu já estava treinando. Estou cansado, estou com sono. O que me faz estar aqui? Por que eu estou aqui? O que eu espero com isso? Vocês. Passe. Por quê? Qual o sentido do passe? Água fluidificada? Por quê? Qual o sentido da água fluidificada? Nós precisamos ser bondosos. Por quê? Devemos seguir o Evangelho de Jesus. Por quê? Devemos evitar a mesquinharia, o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Por quê? São questões filosóficas que nós precisamos propor para que a gente entenda os conceitos e aceite, porque do contrário nós vamos viver de aparências. Como aquele filho ou filha que não entende as recomendações do pai e que na frente tem uma determinada conduta e que por fora pinta e borda. Porque ainda não entendeu os conceitos. Muitas vezes a educação foi feita por medo e não por entendimento. E quando é o medo que impera, a gente vai reagir conforme as circunstâncias. A psicologia, absolutamente importante, tão fundamental que Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos e a sequência das obras kardecianas, o Pentateuco, que são 5 obras básicas, mas em paralelo, já em 1858, Allan Kardec publica por 12 anos a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. E na primeira edição, de janeiro de 1858, Kardec diz: o título da obra fala sobre psicologia, porque o Espiritismo estuda o ser humano. Então, falar sobre psicologia é falar sobre a nossa alma. A psicologia é o estudo da alma humana. Terceiro elemento, ciências. Nós, enquanto espíritas e espiritualistas, não devemos resistir à proposta da ciência. Muitas vezes os nossos comportamentos, nosso abatimento, distimia, pessimismo, vontade de ficar em casa, têm um aspecto biológico que precisa de uma intervenção médica.
Divaldo Pereira Franco, 2 ou 3 semanas antes do seu desencarne, agora recentemente, a Mansão do Caminho é uma estrutura muito grande e dentro da Mansão do Caminho há uma residência onde Divaldo ficava hospedado, onde era a sua casa, acompanhado de uma enfermeira. E quando ele passa mal, quando a enfermeira percebe que ele não estava bem, levaram Divaldo Franco para o ambulatório. Não levaram para o centro espírita da Mansão do Caminho. Não chamaram os médiuns. Não pediram para Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, nenhuma espiritualidade fazer intervenção. A primeira pessoa que tratou de Divaldo Pereira Franco foram os médicos e os enfermeiros do ambulatório. E só depois que ele foi medicado, que ele foi acompanhado por profissionais da área da saúde, é que a equipe do Centro Espírita teve permissão e autorização para fazer os trabalhos que forem necessários do ponto de vista do espiritismo com o Divaldo. A primeira tratativa foi a da ciência, do equilíbrio da vida. Eu tenho uma filha de 13 anos e se eu estou em casa com ela e ela apresenta alguma patologia, febre, 38, 39, 40 graus de febre, eu não procuro um centro espírita. Eu levo ela para o hospital. Eu levo ela para um pediatra para fazer a primeira intervenção, os exames. Depois que ela recuperar a saúde minimamente, eu vou procurar um centro espírita para fazer o tratamento conveniente. Junto, em paralelo, se for o caso, mas jamais de forma excludente. Jamais de forma excludente. Religião e espiritualidade. Me agrada mais a visão da espiritualidade, porque religião muitas vezes criam barreiras e criam muros. E a espiritualidade cria conexões, cria diálogos. E a proposta do espiritismo é ser uma proposta eminentemente filosófica, espiritualista, em que há o diálogo interreligioso, para que a gente não tenha a presunção de acreditar que somos os donos da verdade, e que a verdade fechou as suas portas e ela é nossa, e todos os demais estão em erro. Isso não é um pensamento nem científico, muito menos filosófico. E a busca da espiritualidade é o nosso caminho, deve ser a nossa busca. E Paulo de Tarso, em Efésios, diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Chegou a hora de vocês se despertarem do sono. São metáforas, naturalmente que são metáforas. Mas nós nos situamos nessas condições muitas vezes porque nós vivemos a nossa vida muitas vezes de forma inconsequente, não lúcida. Nós existimos em vez de vivermos. Muitos de nós estamos apenas existindo, seguindo os fenômenos biológicos. Os dias vão passando e nós vamos existindo. Não sei se aquela planta ali é verdadeira, mas vamos supor que seja. Aquela planta está existindo, ela precisa da luz, precisa da água, da irrigação, mas ela existe. Nós precisamos viver, despertar as nossas potencialidades, desenvolver as nossas virtudes, os nossos valores. E 4 passagens que falam sobre o despertar de consciências do Evangelho. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecimento, informações e entendimento nos libertam das algemas da ignorância, do preconceito, do achismo, do erro, do palpite. Quanto mais informações, mais lúcidos, mais instruídos e mais capazes de tomarmos resoluções, escolhas. A parábola do filho pródigo. Parábola dos 2 filhos. O filho mais jovem pede antecipação da sua herança ao seu pai, que concede. Ele pega todo o dinheiro, parte para uma outra cidade, gasta tudo com mulheres, com prostitutas, com jogos, com bebidas. Entra em crise de consciência, vai alimentar os porcos. A próxima palestra que eu estou trabalhando nas casas, depois que eu falo sobre o ser consciente, é a parábola do filho pródigo, porque ela é riquíssima. E o filho vai alimentar os porcos. E há um aspecto social por trás da parábola do Cristo que muitas vezes a gente lê e não entende. O fato de ser o mais jovem que pediu o adiantamento da herança, isso não existia na possibilidade da época do Cristo. A própria sociedade teria capturado o filho mais novo e provavelmente matado a pedradas.
por causa da afronta à sociedade, à família, e ele vai alimentar porcos. E na sociedade judaica, a profissão mais baixa, mais desprezível de todas, eram aqueles que trabalhavam com porcos. Por isso que o Cristo diz que ele vai alimentar, apacentar porcos. Tem um sentido por trás disso. Ele entra em consciência, de crise de consciência, e pede para retornar ao encontro do Pai, não na condição de filho, mas na condição de empregado. Me receba novamente, não na condição de filho, mas na condição de teu servo. Tirai primeiro a trave do teu olho, exemplificado no nosso comentário sobre a copa, o café no nosso ambiente de trabalho. Antes de fazer o julgamento a uma outra pessoa, recomenda a filosofia de analisar se o mesmo julgamento não pode se aplicar a nós. Se aquilo que a gente fala do outro também não pode ser dito por nós. E nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É um pensamento muito atual, infelizmente. Pessoas que vivem com a Bíblia embaixo do braço, com o Evangelho embaixo do braço, livros sacros e religiosos embaixo do braço, defendendo religião à torta direito, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que do ponto de vista científico, psiquiátrico, é um transtorno psiquiátrico, é um transtorno psicológico, enquadrado na CID como sendo um fanatismo religioso, porque o Evangelho de Jesus é um convite ao testemunho. E não é o Evangelho embaixo do braço que vai fazer com que a gente entre no reino dos céus, dito pelo próprio Cristo. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que cumpre, que executa a palavra do meu Pai, que são as leis divinas que estão na consciência e tem todo o desdobramento filosófico. Porque de nada adianta o Evangelho embaixo do braço se a nossa conduta se afasta do Evangelho. Se no Instagram ou nos grupos de WhatsApp eu posto versículos bíblicos, evangélicos, citações de Emmanuel, mas o meu comportamento é absolutamente equivocado. As minhas escolhas são absolutamente infelizes. Teria coragem eu de desbloquear o meu celular e deixar que todos olhassem as conversas do WhatsApp e do Instagram? As fotos e tudo? De ponta a ponta? Teria eu coragem de me submeter a isso? Talvez não. Por que não? E diz Allan Kardec no Evangelho: a crença no Espiritismo só é proveitosa para aquele de quem se pode dizer hoje está melhor do que foi ontem. Isto é, para aquele que faz esforços para vencer as suas inclinações más. A proposta do Espiritismo é um melhoramento contínuo. Hoje um pouco melhor do que ontem, amanhã um pouco melhor do que hoje. E numa visão médio e longo prazo, nós vamos perceber as modificações e as transformações. Certamente todos nós estamos no processo evolutivo. Estamos num caminhar. E o Evangelho de Jesus é o nosso caminho. Não de forma dogmática, mas instrutiva, do ponto de vista ético, moral. Eu tenho recomendado essa série The Chosen. Não sei quem assistiu, não vou nem fazer a enquete, eu sei que muita gente assistiu, mas eu sei que um grande número de pessoas não assistiram porque me perguntam depois, quando termina a exposição, ou entram em contato pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo meu Instagram. Vejo pessoas batendo foto, me dá a entender que são pessoas que vão pesquisar depois. Assistam essa série. Eu já estou assistindo pela segunda vez. Segundo os estudiosos, essa série ela tem 30%, de 30% a 40% do conteúdo pautado no Evangelho. Imagina trazer para dentro do nosso lar, ao encontro da nossa consciência, 30% a 40% do Evangelho do Cristo. Se fosse 1% do Evangelho na nossa casa, na nossa consciência, já seria válido. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo,
Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processar e tirar-lhe tudo, deixe que leve também a cama. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Você vai saber o que vocês precisam antes mesmo de pedir. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E se vocês saudarem a vida dos seus irmãos, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam o refúgio. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Boa noite a todos e muita paz. Obrigado, Cláudio, pela exposição que, mais clara do que isso, eu acredito que a gente não consegue conceber. Basta a gente ter aquilo que sempre é dito: olhos de ver e ouvidos de ouvir. E dessa forma, então, que nós possamos silenciar a nossa mente, pelo menos alguns minutos por dia, mas todos os dias, para dar seguimento àquilo que a consciência nos traz. Porque nós temos impresso e intrínseco em cada qual, em cada um, essas verdades. E podemos sim, mesmo que seja, como o Cláudio falou, incômodas, mas que a gente possa olhar seriamente para isso, sem máscara, para que a gente possa se entender. Vamos fechar os nossos olhos em agradecimento a Deus, a tudo que acabamos de receber. E assim, então, agradecemos a espiritualidade amiga que trabalha nesse ambiente, a nossa Mãe Maria de Nazaré, a Jesus, que é a ponte que nos leva ao Pai. Obrigado, Senhor, por esse instante, por este momento. Recebe a nossa prece desta forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todos os males, agora e sempre que assim seja. E desta forma, então, agradecemos uma vez mais ao mentor dessa casa, Antônio Melo, a espiritualidade amiga, ao mentor do nosso irmão Cláudio, e que a todos possam retornar em segurança aos seus lares, bem como o nosso irmão Cláudio, e pedimos que todos permaneçam nesse silêncio, que a seguir serão chamados para o passe. Muito obrigado e uma boa noite a todos.